Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianza e, como prometido, eu tô vindo aqui trazer para vocês um vídeo pra gente falar especialmente da situação do coronavírus, tá? Se você tá interessado em astrologia pessoal, que vai falar do mapa individual, esse vídeo não é para você. Mas se você estiver interessado em saber o que a gente vai ver pela frente, né? O que a gente deve ver pela frente, o que a astrologia fala desse evento do coronavírus no mundo, fica aqui e assiste, porque a gente vai ter informações importantes para você. Como eu disse, o vídeo hoje a gente vai falar de uma perspectiva da astrologia desde um ponto de vista mais econômico, social e mundial, tá? É óbvio que isso afeta você de forma indireta. Eu não tô falando da astrologia no seu mapa, mas eu tô falando que aquilo que acontece no mundo econômico vai afetar você. Alguém me disse essa semana que haviam prometido que uma capricorniana me disse essa semana que prometido que 2020 seria um ano muito positivo para os capricornianos. Eu não sei quem foi que disse isso. Eu não sei se você que está me assistindo agora também ouviu isso em algum lugar. Mas eu tô vindo aqui para dizer para você que isso não é verdade. 2020 não vai ser um ano fácil para ninguém. E isso eu disse nas minhas previsões que eu fiz para o Personare no final do ano. Esse ano a gente tem a conjunção entre Saturno e Plutão em Capricórnio. Eu vinha falando dessa conjunção há algum tempo. No dia em que ela foi exata no céu, a gente teve a Meghan e o Harry rompendo com a monarquia para viver suas vidas independentes. E Saturno e Plutão fala muito disso, né? Da queda de estruturas tradicionais que já não são eficientes e que já não funcionam e que precisam ser renovadas. Esse é um aspecto fácil de Saturno e Plutão. Mas ano passado eu tinha comentado com vocês também, se você me segue aqui no Instagram, que eu tinha assistido uma palestra sobre um astrólogo que discutiu quais eram as expectativas financeiras para os Estados Unidos para os próximos anos, também com base nesse evento de Saturno e Plutão. E eu fiz alguns comentários aqui com vocês por vídeo sobre o que ele tinha falado que a gente veria pela frente, né? E uma das coisas que ele remarcou muito foi a questão da crise econômica, né? Da recessão. Eu e meu marido, a gente estava super investido em bolsa e uma das coisas que ele falou muito foi: a gente vai ter quebra de bolsa, queda de mercado, e ele mostrou historicamente por quê que isso ia acontecer, né? Ele mostrou que todas as vezes que Saturno e Plutão estavam em conjunção no céu, a gente teve quedas no mercado financeiro significativas e acentuadas. Esse cara, ele não só ele é astrólogo, como ele a vida inteira trabalhou com o mercado de ações, usando a astrologia para ganhar dinheiro no mercado de ações. Então ele sabia o que ele estava falando. E ele falou isso também com base no mapa dos Estados Unidos e uma conjunção que a gente vai ver pela primeira vez, né? Todo mundo que está vivo é a primeira vez que vai ver essa conjunção, que é o retorno de Plutão sobre o mapa dos Estados Unidos, que está na casa 2. Então, que fala, assim, de questões envolvendo finanças. E a gente, na verdade, não tem nenhuma referência anterior, em precedente, porque a gente não tem referência, né, do que vai acontecer, porque acontece a cada 200 e tantos anos, quase 300. Então, assim, uma coisa que ele marcou muito era a queda de bolsa, era a crise de mercado, né, tudo isso, obviamente, focado nos Estados Unidos. Mas, gente, por enquanto, ainda hoje, Estados Unidos ainda tem um poder e uma influência no mercado mundial muito grande. Se vai dar ruim para os Estados Unidos, vai dar ruim, ponto. Vai dar ruim para todo mundo, né? E a gente tem visto a bolsa caindo. Meu marido vinha comentando: porque eu vendi quando o cara falou, que foi no final do ano passado, e a bolsa subiu naquela época um pouquinho, a bolsa subiu e a gente perdeu dinheiro, ele tava reclamando lá atrás. Hoje ele tá dando graças a Deus que ele saiu da bolsa, porque a bolsa tá um desastre total, né? E isso é Saturno-Plutão.
tá? De que forma Saturno-Plutão está associado ao coronavírus, né? Bom, a gente tem que pensar que, primeiro, historicamente, Saturno e Plutão em conjunção no céu está associado a questões econômicas e a problemas econômicos, a ameaças veladas à economia e, mais do que isso, a gente teve Saturno conjunção Plutão em diversos momentos de guerra no mundo, tá? Eu não sei quanto vocês estão acompanhando da situação aqui nos Estados Unidos, mas eu, por exemplo, a minha família, a gente está em quarentena. Filadélfia fechou todos os colégios até o final de março, porque a gente teve 33 casos na Pensilvânia, um na Filadélfia, todas as escolas estão fechadas e a gente tá dentro de casa. Mercado tá totalmente vazio, não tem comida, não tem papel higiênico, não tem produtos básicos. Você, para comprar uma garrafa de álcool, 2 garrafas de álcool, você tem que gastar 60, 80 dólares. O pânico Saturno-Plutão dominou. Se você me perguntar se eu acho que a coisa é feia, assim, em relação ao vírus, não, eu não acho. Mas o que importa o que eu acho? Não importa nada. Eu tô no mercado e numa economia que simplesmente parou e fechou. E falou, olha só, a gente não faz nada fora de casa. Tá todo mundo em quarentena, basicamente, para evitar a contínua transmissão do vírus. E eu li essa semana que na Itália eles estão atendendo em hospitais, fazendo triagem de guerra. Estão vendo pessoas que estão com coronavírus e atendendo, priorizando aquelas que têm maiores chances de sobreviver. Gente, isso é triagem de guerra. Então, assim, a gente está tendo uma guerra? Não. Mas a gente está vivendo, alguns países no mundo já estão vivendo como se estivessem numa situação de guerra. Eu nunca na minha vida pensei que eu fosse mudar para os Estados Unidos e viver nos Estados Unidos e estar quarentenada dentro da minha casa nos Estados Unidos por causa de um vírus. Então, assim, Plutão sempre traz algo inesperado das profundezas. Isso é o que a gente espera de Plutão. E Plutão e Saturno, ambos planetas falam de medo. O primeiro caso do coronavírus aparentemente foi identificado no dia 1º de dezembro de 2019. Naquela época ele tinha um outro nome, Wuhan, algo assim, que ainda é como ele é chamado na China, tá? 1º de dezembro de 2019, Júpiter estava transitando os últimos graus de Sagitário para passar para Capricórnio. Aí você vai dizer para mim assim, mas Márcia, Júpiter não é um planeta positivo. Ele é ótimo, ele é ótimo, mas o problema de Júpiter é que ele traz à tona qualquer coisa que tiver rolando por baixo, nas profundezas, né? Então tem muitos casos de clientes que eu atendo que tá com trânsito de Júpiter na 6 e descobriu uma doença que pode matá-lo. Né? Aí você fala assim, caraca, mas Júpiter, a pessoa não deveria estar super saudável? Não, Júpiter traz à tona para você fazer a limpeza, porque se você não fizesse a limpeza, aquilo ia continuar te comendo por baixo e você ia acabar morrendo. Então, é uma forma de proteção, mas ele traz à tona. Então, assim, a gente pode associar o surgimento do primeiro caso do coronavírus com a entrada de Júpiter em Capricórnio. Por quê? Gente, a gente tem que lembrar 2 coisas. Primeiro, Júpiter em Sagitário, ele fala de quê? De viagens, de expansão, de crescimento. Mas quando ele entra em Capricórnio, Capricórnio é um signo onde Júpiter não está funcionando dentro do seu poder e dentro da sua majestade, né? Capricórnio é um signo que Júpiter está apertadinho ali. Então, assim, com Saturno, Plutão em Capricórnio, estava mantendo determinadas coisas reprimidas e contidas, né? Então, quando Júpiter entra, ele pega e ele larga a válvula de escape e as coisas são liberadas, o que pode também ser relacionado à questão da monarquia e do rompimento lá do casal com a monarquia, tá? Como eu mencionei, Saturno e Plutão costumam ser vistos no céu em tempos de guerra e de recessão econômica, tá? Eles se unem a cada 33, 35 anos e cada vez num signo diferente. Isso significa que para eles voltarem ao mesmo signo, leva mais ou menos 3 séculos, né? Então, assim, a última vez que a gente viu Saturno conjunto a Plutão no céu foi em novembro de 82, tá? Esse período coincidiu e essas informações que eu tô passando para você, gente, eu tô passando para vocês com base na palestra que eu assisti aqui, que são dados históricos que o cara trouxe para mim, tá? Então é com base nisso. Essa conjunção aconteceu em novembro de 82, coincidiu com o final de uma breve recessão aqui nos Estados Unidos, tá? Mas eles também estavam conjuntos em 1914 e 1915, que foi quando a gente teve o início da Primeira Guerra. Eles estavam conjuntos em 1947, quando terminou a Segunda Guerra, e também em 1914, quando a gente teve pela primeira vez o fechamento da Bolsa de Londres por 5 meses e o fechamento da Bolsa dos Estados Unidos por 4 meses. Tá? Por conta de recessão econômica. Além disso, a gente tem Saturno que tá entrando em Aquário agora no dia 21 de março, tá? Mas, Márcia, o que tem a ver isso?
Primeiro, vamos lembrar que Aquário é um signo do ar, tá? Coronavírus é um vírus que está sendo transmitido pelo ar, né? Saturno vai ficar em Aquário até o dia 1º de julho, depois ele vai voltar a Capricórnio, vai retornar a Aquário só em 18 de dezembro, Júpiter vai logo atrás dele e entra dia 20 de dezembro em Aquário, tá? E Saturno vai ficar em Aquário até março de 2023. Saturno normalmente fala de dificuldade, fala de regras, de imposições, de restrições, tá? E Aquário é um signo do social. Vamos lembrar que Saturno tá forte em Aquário. Saturno tá exaltado em Aquário, né? Então, assim, ele tá podendo exercer toda a sua majestade neste signo. Aquário é um signo que Saturno costumava reger, corregente de Aquário, né? O regente antigo de Aquário, da astrologia tradicional. Agora é Urano, mas ele continua sendo corregente. Então, assim, Saturno em Aquário, ele vai falar de novas regras, as nossas interações sociais e comunitárias. Cara, se o que eu tô vivendo aqui não é Saturno em Aquário, eu não sei o que é, tá? Mas ele também fala de quê? De medo e de ameaça que podem atingir a gente através do ar, né? Saturno vai falar de excesso de cuidado, Saturno vai falar de excesso de regulamentação, tá? E esse excesso de cuidado, de regulamentação, vai ser visto principalmente aonde? Nas questões sociais e em questões relacionadas à inovação. Aquário é o signo da inovação, tá? E onde a gente vê muita inovação? Nos setores químicos e farmacêuticos. A gente precisa lembrar que Urano, regente de Aquário, tá lá em Touro. Touro é um signo que fala de dinheiro. Então, como é que eu tô relacionando isso? Para mim, essas regulamentações, esse controle, tudo isso ele vai ser ou promovido por preocupações financeiras, ou ele vai derivar em perdas, Urano, e instabilidades, Urano, financeiras, tá? Seja como for, existe uma relação entre a restrição, o cuidado, o medo, a regulamentação e o dinheiro, tá? E as mudanças em como a gente lida, administra e valoriza as coisas. Aquilo que a gente valoriza com Urano em Touro está mudando. A forma como a gente se relaciona com o dinheiro está mudando, né? E o trânsito de Urano em Touro, ele vai até 2025, né? Então a gente vai ter aí um período de Saturno em Aquário que vai dizer pra gente de que forma que essas duas coisas vão se associar, né? Aí algumas pessoas falam assim, bom, mas aí Saturno, Aquário e tal, Urano em Touro pode falar do desenvolvimento do mercado de bitcoins. Foi uma outra coisa que o cara da palestra, que ele acertou assim perfeitamente, também falou. Ele não tem fé no mercado de bitcoins, especialmente com Saturno em Aquário, por causa das questões das regras e das regulamentações. Então, quem pensar em tirar o dinheiro do mercado de ações, ou do que quer que seja, para meter em Bitcoin, se tiver focando em ganho rápido, não tá com cara disso, né, gente? É Saturno, não é Júpiter. Não tá com cara de ganho rápido. Se a coisa vai se estruturar para no futuro ser uma outra coisa, pode ser. Afinal de contas, é Urano em Touro. Ele, particularmente, não vê com muita promessa, né, e com muita esperança o mercado de bitcoins. Mas a gente tá falando de Urano em Touro. Urano em Touro vai mudar questões envolvendo moedas, compra, venda, troca, né, tudo isso. Então a gente precisa ver como é que Saturno em Aquário vai estar regulamentando isso, né? Para finalizar o vídeo de hoje, porque ele já tá quase em 15 minutos, algumas outras coisas que o cara falou, que eu vou falar aqui para vocês ficarem ligados também, né? 2020, final de 2020 tende a ser o mais crítico, porque tende a ser o mais crítico aqui nos Estados Unidos, né? Aparentemente, as eleições que vão acontecer em 2020, no final de 2020, quem quer que ganhe, seja republicano ou democrata, vai dar ruim, né? Porque o mapa dos Estados Unidos está recebendo um aspecto de Plutão, conjunção a Plutão, que vai levar uns 3 a 4 anos, a gente está falando aí até 2025, pelo menos, que fala de uma reestruturação financeira profunda, recessão financeira, medo, né? Então, tudo isso vai nos afetar de alguma forma. Em que proporção, gente, Plutão é um trânsito lento, então a gente não sabe. Mas a coisa não tá com cara boa agora. Então, assim, eu já tô botando a minha barba de molho e tomando os cuidados que me correspondem. E tô aqui pra dizer pra vocês fazerem a mesma coisa, tá? Tomem os cuidados que correspondem pra se preparar pro que tá vindo por aí. Porque se der ruim aqui,
geralmente dá ruim pro resto, né? Pelo menos essa é a realidade atual. Gente, é isso. As notícias não são boas, mas pelo menos tem alguém pra dar notícia. Um beijo enorme pra vocês. A gente se vê aqui no domingo.